Se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, algumas coisas são importantes nós levarmos em consideração quando lemos o livro de Jonas, né? Há aqueles que consideram o livro de Jonas como uma alegoria ou uma parábola. Isso é importante os irmãos observarem, porque no livro de 2 Reis, capítulo 14, verso 25, identifica Jonas como uma pessoa, como um personagem real. A própria Bíblia fala disso, já dá ênfase à vida de Jonas. Então, a gente, entendendo isso aqui, cai por terra esta ideia de que alguns consideram este livro como uma alegoria ou uma parábola. Outro ponto importante que a gente vai ver aqui é que Deus, o próprio Senhor Jesus, melhor dizendo, também fez menção, considerou Jonas como um personagem. Você vai ver isto lá em Mateus capítulo 12, verso 42, e Lucas 11, verso de número 32. Há outras considerações que é importante a gente ver. Fala que ele é um profeta de Gat-Hefer e que ministrou no reino do norte de Israel durante o reinado de Jeroboão II. Isso são coisas que é importante a gente trazer aqui, porque há muitas pessoas que pensam sobre uma alegoria ou uma parábola. Então, quando a gente contempla esses textos bíblicos e a afirmação de Cristo, como o próprio Jesus falando de Jonas como um personagem histórico, cai por terra esse tipo de pensamento. Porque, vamos ser sinceros, isso até no nosso meio, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender. Como assim um grande peixe que transportou um homem, levou até um lugar? Né? São as historinhas que são contadas na escolinha, né? Não é assim, Laiane? Né? Então a gente vê, mas é a Bíblia que diz isso. Não são simplesmente histórias mencionadas, não são fábulas, não, são personagens bíblicos. É a palavra de Deus que diz isso, irmãos. Sabe? E aí, quando a gente vê essas considerações aí de alguns personagens pensando como alegoria e parábola, isso me inquieta, isso traz uma reflexão para nós. É importante nós pensarmos sobre isso. Do que se trata o livro de Jonas? São perguntas que a gente faz ao estudarmos. Qual é a ênfase maior do livro de Jonas? São coisas que a gente precisa levar em consideração, porque não é simplesmente sobre um grande peixe, que é mencionado aqui 14 vezes, vocês sabiam disso? Fala do grande peixe 14 vezes nos capítulos do livro de Jonas, mas também, não somente também sobre este grande peixe, mas também sobre uma grande cidade, porque fala da grande cidade de Nínive, e ela aqui é mencionada 8 vezes, e nem mesmo sobre um profeta desobediente, que é mencionada 18 vezes. E quando a gente ouve de Jonas, a gente já lembra desse profeta desobediente. Deus falou para ele, vai até Nínive, prega contra Nínive, e ele pega um traçado totalmente ao contrário para fugir daquilo que Deus tinha para ele. Então fala da desobediência de Jonas aqui 18 vezes, são curiosidades aqui para nós, mas a ênfase maior é sobre Deus aqui, irmãos. Eu vou repetir isso aqui. A ênfase maior não é do peixe, não é da grande cidade, não é do profeta desobediente. Não, a ênfase maior aqui é sobre Deus. Sabe, Deus é mencionado 36 vezes nos 4 capítulos do livro de Jonas. A ênfase é Deus. Deus é que trabalha, Deus é que chama o homem, Deus é que vocaciona, Deus é que demonstra o seu senhorio de forma extraordinária no livro de Jonas, sabe? Então, a ênfase maior aqui é Deus, não é o grande peixe, não é o profeta desobediente, não é a grande cidade, não. A grande ênfase aqui é sobre Deus, Deus é soberano. O livro de Jonas também fala sobre a vontade de Deus e como reagimos a ela. Sabe, a gente vai ver que Deus estabelece uma mensagem para Jonas. Nós lemos aqui, fiz questão de ler o capítulo de número 1 completo, para que a gente tenha um pouco mais
desse texto na nossa memória, mais fresco na nossa mente, porque Deus envia uma mensagem a Jonas. E o que Deus espera dos seus filhos e dos seus vocacionados quando Ele envia a sua palavra? Que a gente obedeça. Sim ou não, irmãos? Mas a gente vê aqui um relato de alguém que não só desobedeceu, mas ele tenta fugir, se distanciar o quanto mais ele pudesse acerca da vontade de Deus. Então, por isso, este livro fala sobre a vontade de Deus e como nós, como igreja, reagimos a ela. E aí eu faço uma reflexão, uma indagação aos irmãos, melhor dizendo, como nós temos reagido à mensagem de Deus a nós? Qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido as nossas ações quando Deus requer algo da gente? Sabe, quando Deus fala conosco e nos envia a sua palavra, e mesmo quando a palavra de Deus nos contraria, porque a mensagem de Deus, ela contrariou Jonas. É fácil a gente ver Jonas caminhando rumo à cidade longínqua, distante, para fugir do propósito de Deus, mas é importante a gente enxergar e pensar a partir do que expressa Jonas nestes 4 capítulos, certo? Porque Jonas expressa aqui a sua vontade, ele confronta a vontade do Pai, do nosso Deus, em não obedecê-la. Sabe, às vezes, na história de Jonas, nós muito nos parecemos com ele, certo? Na história bíblica, nós muito nos parecemos com Jonas, porque Deus está sempre requerendo alguma coisa da gente. Deus está sempre enviando a sua palavra. Eu quero que você seja assim, eu quero que você vá e faça isso, eu quero que você vá e cumpra com isso, mas a gente não recepciona a mensagem de Deus como Deus quer que a gente reaja. Sabe, quantas vezes nós não damos respostas a Deus e não reagimos à mensagem de Deus assim como Deus espera, irmãos? Porque se Deus envia a sua palavra, o que a gente deve fazer é atendê-la prontamente, sabe? Só que às vezes a gente está como Jonas. Jonas é alguém que tem justiça própria, sabe? Jonas é um profeta que ele olha para aquela cidade, para a maldade dos ninivitas, porque os ninivitas eram homens maus, sabe? Os ninivitas eram pessoas ruins, mas os ninivitas, eles precisavam ter a oportunidade de ouvir acerca do Deus que criou os céus e a terra. Entende? Então não cabe a nós querer julgar a maldade humana, cabe a nós entregar a mensagem de Deus a quem quer que seja. Sabe? Não cabe a nós olhar simplesmente para os maus feitos e esses maus feitos nos contraria, mas o que está em questão aqui é obediência à mensagem de Deus. É obedecer aquilo que Deus tem para nós, é obedecer aquilo que Deus enviou para que a gente obedeça. E todas as vezes que você ouvir a voz de Deus e o Senhor liberando a mensagem ao seu coração, responda a mensagem de Deus conforme o Senhor assim quer, irmãos. É simples isso. Às vezes a gente está vivendo uma fase com o Luquinhas, né? A gente sempre comenta isso, né, amor? Que ele confronta a gente, sabe? Ele quer desobedecer e a gente tem que ser firme com ele, sabe? Mas porque são fases da vida, mas a gente precisa, sabe, deixar isso claro, e ele devagarzinho está compreendendo que ele precisa dar resposta àquilo que a gente orienta. E assim é com Deus, irmãos, a gente tem que obedecer a mensagem de Deus e trazer respostas a ela. E esse texto aqui vai falar sobre isso, como a gente reage sobre esta mensagem. É sobre o amor de Deus a ênfase aqui. E como a partir deste amor nós compartilhamos e nos relacionamos melhor com os outros. Evangelho para mim é simples, é assim, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo assim como Cristo amou. Para mim o Evangelho é simples assim, irmãos. Sabe? Porque se resume nisso. É amar a Deus e amar ao próximo.
quando a gente serve a igreja, quando a gente serve o nosso semelhante, a gente serve a Deus, porque dá para servir a Deus de outra forma, se não servindo o próximo? Como que a gente serve a Deus se não servir o próximo? Já parou para pensar nisso? Não faz sentido algum eu dizer que eu sirvo ao Senhor se eu não sirvo o meu próximo. E Jonas, ele está querendo viver um tipo de espiritualidade que ele não serve o próximo e automaticamente ele não consegue servir o Senhor, porque ele não consegue dar respostas a Deus. Ele não consegue trazer respostas ao Senhor. Então note que os 2 primeiros capítulos, Jonas vai passar por algumas experiências. Eu destaco 3 experiências que Jonas passa. No capítulo 1, do verso 1 ao verso 17 que nós lemos, a gente vai ver Jonas passando pela experiência da rebeldia. Diga comigo, rebeldia. Olha aqui, irmãos, às vezes a gente espera a rebeldia de alguém que não tem nenhum tipo de comprometimento e nenhum tipo de conhecimento com Deus. No caso de Jonas, não é o caso de Jonas. Você vê o relato de Jonas. Quando vão indagar Jonas, o que o texto diz? Quando vão indagar ele, declara-nos agora. Que ocupação é tua? De onde vem? Quem é o teu povo? Quem é... Sabe? E aí ele fala, olha a declaração dele: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Olha a declaração dele: eu temo ao Senhor. Olha, eu temo ao Senhor. Ele declara isso: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu. Irmão, é como que ele declara isso em palavras, mas as suas ações, elas estão muito distantes daquilo que ele declara verbalmente. Sabe, irmãos, esse texto aqui é extremamente interessante, profundo para nós meditarmos aqui. Então, Jonas está vivendo um estágio, uma experiência da rebeldia. E que o Senhor nos livre de vivermos esta experiência tão danosa da rebeldia, do distanciamento, sabe, do confronto diante de Deus. Sabe, irmãos, se Deus falou, está falado. Deus é soberano, irmãos. E muitas vezes, grave isso, Deus tem falado muito comigo isso já há algum tempo. E se você entender isso, você vai ver que você vai conquistar muitas coisas com o Senhor, na sua vida espiritual, na sua vida secular. Deus requer de nós obediência. E muitas vezes Deus vai pedir a nós coisas que fogem da nossa compreensão. Foge muitas vezes do nosso raciocínio lógico. Vai fugir muitas das vezes daquilo que você acredita que deveria ser feito para aquele momento. Mas o que é que está em questão aqui é se você vai manifestar obediência ou vai manifestar desobediência. Certo? Aqui está a grande ênfase. Jonas opta viver a experiência da rebeldia. Jonas teve uma atitude errada com relação à vontade de Deus. Porque obedecer à vontade de Deus é tão importante para um servo de Deus, que a gente precisa levar isso em consideração. Se a gente diz que é servo de Deus, o mínimo que a gente deve fazer é obedecer ao Senhor e à sua palavra. Tem alguma coisa demais aqui, irmãos? Simples assim? Sim ou não, igreja? É muito simples isso. E por que a gente tem dificuldade de obedecer ao Senhor? Já parou para pensar nisso? Já respondeu isso? Porque você sabe, você tem ciência do que você precisa fazer, do seu comportamento, do que a Bíblia diz. E por que muitas vezes a gente faz ao contrário daquilo que o Senhor expressa através da sua palavra? Experiência da rebeldia, do distanciamento. Jonas faz isso. Jonas não entende que obedecer à vontade de Deus é tão importante para um servo. E note aqui que quanto ela é para aqueles a quem este servo ministra. A vontade de Jonas era vê-los destruídos. Jonas queria que os ninivitas morressem. Acaba com eles. Por muito tempo, eu fiz um trabalho na antiga FEBEM, né? Na Fundação Casa, e eu via irmãos falando, tinha que jogar uma bomba, matar todo esse povo aí. Presídio, meu irmão, o que você vê de crente falando isso? Tem que morrer tudo isso aí. E eles não levam em consideração que uma boa parte daqueles internos são filhos de crentes.
Sabe, o temor de Deus impera em muitos corações, mas o que faz eles viverem aquilo é a experiência da rebeldia, é a experiência da desobediência, é a experiência do distanciamento, é a experiência de não levar em consideração o que a palavra de Deus diz. Sabe, irmãos, isso aqui é extremamente importante para nós como igreja, e num culto de ensino como este, para a gente refletir, para a gente, sabe, pegar essa mensagem e ruminar ela, e descer ela no nosso coração, e falar: Senhor, eu quero sair daqui nesta noite mais crente, eu quero te servir melhor, eu quero te servir melhor, eu quero te servir melhor, Senhor. Sabe, é importante demais isso, porque a vontade de Deus era alcançar eles, é que eles tivessem a oportunidade de responder a mensagem, de dar uma resposta, seja ela sim ou ela não. Eu quero Deus ou eu não quero Deus, certo? Mas Jonas não, Jonas queria vê-los destruídos. Se depender de mim, nem para lá eu vou. Olha, irmãos, se depender de mim, nem lá eu vou. Mas Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como trabalhar. Deus trabalhou na vida de Jonas, sabe? E muitas vezes, irmãos, me perdoe a sinceridade, muitas vezes Deus vai fazer a gente viver por experiências que a gente não quer viver, passar por caminhos que a gente não quer passar, simplesmente para que a vontade de Deus seja feita através da nossa vida, sabe? E aqui ele passa por essa experiência da rebeldia. No capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 9, ele passa pela sua segunda experiência. E qual é a experiência? Agora do arrependimento. Ele está arrependido. Mas aonde ele precisa estar para poder se arrepender? Você já parou para pensar nisso? Ele está dentro do grande peixe. Está dando uma volta com o peixe. Imagina, irmão. Eu já vi alguns peixes já para comer, né? Você vê aquelas texturas, tem peixe, que textura cada peixe tem, mas imagina um grande peixe, um homem entrando lá dentro do peixe, meu irmão, dentro da boca aqui fala o grande peixe, dá-nos a entender que é a baleia, né, irmãos? Né? Este grande peixe, mas note, irmãos, ele passa pela experiência do quê? Do arrependimento. Jonas começa a orar. Ele orou como nunca talvez tinha orado, irmãos. Jonas agora ele começa a orar. Orar onde? Dentro da barriga do peixe. Sabe, irmãos? Vivendo o quê? A experiência do arrependimento. Tudo bem a gente passar pela experiência da rebeldia, mas que venha sobre nós a metanoia, venha sobre nós o arrependimento, venha sobre nós o reconhecimento necessário da experiência que Deus tem para que a gente viva agora, irmãos. Sabe, a gente vê aqui que de uma experiência de rebelião e disciplina, agora ele passa para a experiência do arrependimento e da consagração ao Senhor. E por isso que eu preciso enxergar tanto aqueles que estão em condição como os ninivitas estavam, certo? Ninivitas eram maus, não dá para aliviar para os ninivitas aqui a princípio, não, eram homens maus, sabe? Foi por isso que Jonas olha, contempla e fala: eu não vou lá não, tomar que esse povo morra. Em outras palavras, é isso que Jonas está falando, sabe? A vontade de Jonas era vê-los destruídos. Jonas sabia que se ele se arrependesse, a misericórdia de Deus alcançaria eles, e ele não queria que a misericórdia de Deus alcançasse eles, irmão. Era um profeta de Deus. Dá para você entender isso? Mexe com a gente isso aqui, sim ou não? Comigo mexe. É um profeta de Deus, Deus chamou Jonas. Mas olha o caráter aqui inicial de Jonas manifesto na rebeldia, na desobediência, que Deus os destrua, quero vê-los mortos. Mas agora ele passa pela experiência do arrependimento e da consagração. Deus, em sua graça, lhe dá um recomeço. Lhe dá a oportunidade de recomeçar, de viver uma nova experiência com Ele. Meu irmão, isso aqui é lindo demais com o Senhor, sabe? Por isso que a gente precisa olhar tanto para os ninivitas com um olhar de graça, de bondade e de misericórdia, e ser pacientes com aqueles a quem o Senhor chamou, porque o tratar com aqueles a quem o Senhor chamou é dele. É Ele que trata. Deus tratou com Jonas, sim ou não, igreja?
tratou com Jonas. Fala para o teu irmão, se cuida, senão Deus trata contigo também, viu, vaso? É assim ou não é, irmãos? Deus trata com a gente, mas por quê? Porque a vontade de Deus é nos levar ao quê? Ao arrependimento e à consagração, é viver a experiência do recomeço. O que levou Jonas ao arrependimento? Sabe o que foi? Foi a bondade de Deus. É a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento. Sabe, o homem consegue olhar para ele e ver o seu estado de miserabilidade, ver o egoísmo aqui de uma forma tão estrondosa. Não, eu quero que eles morram, que eles sejam destruídos. Mas ele, quando ele olha para Deus, ele vê a bondade do Senhor. Oh, louvado seja o Senhor, ele contempla o quê? A bondade de Deus. Por quê? A ponto de ele mesmo querer morrer. Você vê que Jonas, você vai ver Jonas, num dado instante aqui, Jonas querendo morrer. Você viu isso? Já viu isso? Profeta de Deus, chamado pelo Senhor, escolhido por uma tão grande tarefa. Imagina, irmãos, que tarefa. Quando o grande peixe lançou ele na cidade, ele começou a pregar, a mensagem dele foi tão eloquente que houve uma comoção na cidade, sabe? Vestiram-se de pano de saco e cinza, jejum, nem animal comia, sabe, dando respostas à mensagem de Deus. Mas Deus teve que tratar na vida do profeta, e eu tenho certeza que para a nossa geração, muitos profetas serão tratados pelo Senhor, para que cumpra com a grande missão que o Senhor chamou a gente para cumprir, meu irmão. Porque o Evangelho não é a minha vontade, o Evangelho é a vontade de Deus. O Evangelho não é o que eu acho, o Evangelho é o que o Senhor quer que a gente faça. A gente precisa entender essa verdade do Senhor para o nosso tempo, irmãos. Quantas pessoas que deixaram de fazer aquilo que Deus quer que faça? Quantas pessoas deixou de fazer? Quantas pessoas deixaram de pregar o Evangelho? Quantas pessoas deixaram? Quantas pessoas abriram mão para fazer a sua vontade? Há poder no sangue do Senhor, que o Senhor nos guarde como igreja, que o Senhor nos guarde, nós obreiros aqui da igreja, que Deus guarde a gente, que o Senhor livre a gente, e que a gente esteja cada dia mais firmado na palavra, no reino, no Evangelho, no que está escrito e no que o Senhor tem como propósito para nós. Nós não vamos nos curvar aos modismos, não vamos nos curvar a tudo que de alguma maneira tenta nos tirar de cumprirmos o que está escrito. O que está escrito, Deus deixou isso para nós. E aí, primeiro ele passa a experiência da rebeldia, agora ele passa pela experiência do arrependimento, e terceiro, do capítulo 2, do versículo 10, ele passa agora pela redenção. Jonas agora está livre para obedecer ao Senhor e para levar a mensagem aos ninivitas. Ele sai do peixe, uma espécie de redenção, sabe? Agora ele vai viver algo diferente. Jonas certamente, em não obedecer ao Senhor, você consegue enxergar, antes de eu entrar aqui nos pontos que eu quero trabalhar com vocês, que quando a gente não faz o que Deus quer que a gente faça, todas as pessoas que estão ao nosso redor sofrem com isso? Já parou para pensar nisso? Já parou? O mar ficou bravio por causa de quem? Por causa de Jonas. O povo estava desesperado, pensando que ia morrer por causa de quem? Por causa de Jonas. Não simplesmente por causa do seu comportamento, por causa das suas ações em resposta à mensagem de Deus para ele. Você consegue enxergar isso? Eu vi uma mensagem esses tempos atrás, que quem acorda num sentido espiritualmente num lar, ele tem a missão de resgatar todo mundo. Entende? Acordou primeiro. Opa! Preciso resgatar minha família. Preciso resgatar o meu povo. Sabe? Então a gente precisa enxergar essa mensagem poderosa do Senhor e estar atento às nossas ações, às nossas atitudes que glorificam o Senhor em obediência. Em obediência. Aqui
uma reflexão para nós. Será que o grande peixe ficou aliviado ao livrar-se de Jonas, ou foi Jonas que ficou aliviado ao sair do grande peixe? Eu acho que foi mútuo aqui, né? O alívio, porque o peixe levando Jonas e Jonas lá dentro da boca do peixe. Mas a Bíblia diz que ele orou lá, irmãos. Achou que aquilo lá era morte, queria morrer, desejou a morte antes de se arrepender, entende? Olha aqui, que texto tremendo. Então a gente vai ver que agora, nos 2 últimos capítulos do livro do profeta Jonas, nós vamos ser confrontados com 3 coisas extraordinárias, as quais Deus sempre dá o seu devido valor. Sabe, a gente vai ver isso aqui nos últimos 2 capítulos. Deus trabalha de uma forma extraordinária para sempre dar ao seu povo o seu devido valor. Primeira coisa, capítulo 3, do versículo 1 e 2, olha o que diz a palavra. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Ele teve que passar por um processo para ouvir novamente a mensagem de Deus, dizendo as mesmas palavras que foram ditas no capítulo 1, nos primeiros versículos. Então aqui fala de uma comissão imerecida. Ele não merecia aquilo ali, mas Deus comissionou ele. Você viu, Samuca? Deus comissionou ele. Era uma comissão imerecida. Ele não merecia. Sabe? Ele não merecia, mas o Senhor deu a ele a oportunidade. De acordo com Charles Spurgeon, a vida de Jonas não poderia ser escrita sem Deus. Sabe? Porque se você tirar Deus da vida, da história de Jonas, o que sobra, meu irmão? Se tirar Deus da história da nossa vida, o que sobra, meus irmãos? O que sobra? Se existe algo bom em nós, é Deus, é o seu agir, é a sua vontade, é a sua presença, é o seu espírito, é a sua instrução, é a capacitação dos céus em nosso favor. Sabe, irmãos, é muito importante isso, tirar Deus da vida, da história do profeta. Não resta nada para se escrever. É assim na nossa vida. Se Deus não estiver conosco, a história linda da tua família que está sendo escrita é por causa de Deus. A história linda do seu ministério é por causa de Deus. A vocação que Deus tem apresentado a você é por causa dele. É tudo por causa dele. É tudo por causa dele. Louvado seja o Senhor. Porque uma vida cristã vitoriosa é feito de vários recomeços. É por isso que Deus tem falado muito com a gente aqui. Sabe, de abraçar as pessoas, de que cada pessoa que adentrar por entre estas portas, o nosso dever e a nossa missão é abraçar essas pessoas e dar a elas a oportunidade de recomeçar. Esse é o dever da igreja, sabe, porque o Deus a quem nós servimos é o Deus dos recomeços, do reescrever novas histórias, do reescrever aquilo que pela nossa sensatez, pela nossa loucura momentânea, a gente destrói. Jonas, se não fosse Deus, ele não teria a oportunidade de recomeçar o seu ministério. Sabe, irmãos, a gente precisa enxergar isso. Então, existia uma comissão imerecida. Ele não merecia. A vida cristã vitoriosa é feita de vários recomeços. Segundo, você vai ver isso no capítulo 3, dos versos 3 ao verso número 10. Um despertar incomparável. Deus desperta os seus filhos. Deus desperta os seus profetas. Deus desperta aqueles a quem Ele vocaciona. Deus desperta. Minha esposa ontem estava chorando sozinha, lendo o livro O Despertar da Leoa. Olha, chegou o livro da esposa do John Bevere. Como que ela chama? Lisa Bevere. Então, o despertar incomparável. Deus desperta incomparavelmente. Olha que texto lindo. Porque no ponto de vista humano, como seria possível um homem de Deus dizendo ser profeta de Deus, confrontando milhares de pessoas?
Como seria isso? Um homem confrontando milhares de pessoas. E ele sabia que o povo era mau. Imagina isso. É uma espécie, vou tentar trazer de uma forma, e o meu exemplo pode ser infinitamente inferior. Imagina um baile funk que fecha várias ruas e você ir lá e levantar uma voz altissonante e dizer: eu tenho uma mensagem de Deus a vocês. Quem é o caba macho que ia lá fazer isso? Entende? Uma voz de autoridade, uma mensagem altissonante. Mas olha aqui, que aqui a gente vai enxergar um despertar incomparável. Olha, irmãos, a força que vem de Deus e que você se levanta de forma incomparável a entregar uma mensagem, é um despertar de Deus, é um despertar. E a minha oração é essa, eu tenho orado continuamente: Senhor, desperta os meus irmãos, Senhor, desperta a tua igreja, desperta os meus irmãos, Senhor, desperta a tua igreja. Nós não queremos viver simplesmente uma religiosidade vazia, egocentrista, pensando em si, simplesmente. Não, a gente precisa pensar, o próximo a gente precisa pensar em gente. E Deus, através de Jonas, eu vou usar Jonas, e despertou Jonas incomparavelmente. Ele começou a pregar. Olha o que diz o verso 3: levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, 3 dias de caminho, hein, irmão? 3 dias, longo, percurso grande. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes, cobriu-se de pano de saco, assentou sobre a cinza, fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei, dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Olha, irmãos, a mensagem de Jonas. Meu irmão, e a minha oração é essa: que o Senhor coloque uma mensagem tão poderosa no nosso coração, capaz de alcançar o coração do homem que pensa ser o mais poderoso desta terra. A mensagem de Deus, é o despertar de Deus que faz com que Jonas entre em lugares e fale e anuncie. E eu vou profetizar isso na tua vida. Deus vai te levantar como um profeta com um despertar incomparável, irmão. Sabe, um despertar incomparável. Sabe, segunda-feira, Ricardo, eu saí daqui impactado da oração. A gente acabou a oração, e quando a gente acaba de orar, a gente dá as mãos aqui, e a gente fala alguma coisa que Deus pôs no coração quando a gente estava orando. E a gente não queria ir embora, né, cara? E se deixasse, a gente ficava falando, porque era aquela alegria, era aquele agir. Sabe, é algo que vem de dentro do nosso coração, não é, Leão? Não foi assim? Algo que Deus toca dentro do nosso coração. E a gente começa a viver isso, a falar, a proclamar. Aí alguém que fala: eu não tenho nada, não, eu tenho. Deus fala assim, Deus faz assim. E Deus vai levantando. Porque Deus, quando vem sobre nós, Deus desperta a gente para viver coisas extraordinárias, irmãos. Sabe, a falar coisas que talvez outrora você não falaria, sabe, não entregaria a mensagem, mas quando Deus desperta-nos, meu irmão, a gente entrega a mensagem, não quer, quem quer que seja, a mensagem será proclamada, será dita. Terceira coisa extraordinária que nós devemos sempre dar o seu devido valor, a gente vai ver aqui um servo infeliz. Capítulo 4, do livro de Jonas, a gente vai ver um servo infeliz. Ele teve a oportunidade de recomeçar. Ele faz uma obra de Deus extraordinária, porque através da pregação de Jonas, o povo se arrependeu. O texto diz que foi mais de 120 mil almas que se renderam ao Senhor.
Olha, irmãos, 120 mil almas que se renderam ao Senhor. E aí a gente vai ver ele o quê? Que era para estar alegre. Porque eu sempre falo, irmãos, a honra e a glória é sempre de Deus, mas a alegria Ele deixa no nosso coração. Sabe? Honras e glórias ao Senhor, mas Ele deixa a gente ver a experiência da alegria, de ver uma família restaurada, de ver um jovem se reconciliando, de ver uma pessoa aceitando a Cristo. Essa alegria Ele deixa no nosso coração. Um servo infeliz. Um servo infeliz. Capítulo 4 fala isso. Capítulo 4 aqui, ó, fora incluído no livro de Jonas, pois ele revela os pensamentos e as intenções do coração de Jonas e traz luz os seus pecados. Sabe, a gente vai ver que Deus dá a primeira palavra e a última, e assim deve ser. A primeira palavra é de Deus, mas a última palavra também é de Deus. Deus tratou com Jonas. Deus trabalhou em Jonas. Eu tenho certeza que a igreja aqui tem maturidade suficiente para entender isso. Que quem trabalha em nós é o Senhor. É o Senhor que trabalha na nossa vida. É o Senhor que, não estando aonde Ele quer que a gente esteja, o trabalhar é dele. Ele trabalha, irmãos. Ele trabalha. Ele poderia levantar outra pessoa e ir lá e pregar para os ninivitas? Sim ou não? Claro que poderia. Mas ele falou, você vai pregar lá. A missão é sua, você vai concluir essa missão, mas eu vou tratar com você, Jonas. E Deus tratou com Jonas. Deus fez no capítulo 4 crescer aquela boboreira, que dava um descansozinho para ele, sabe, do sol quente. Aí Deus permitiu um bichinho comer toda a boboreira. Aí mandou um ventinho. Bateu na nuca dele, o sol quente, que desejou a morte, querendo morrer. E aí Deus dá um sermão para ele. Você está irado, está brabo por causa dessa boboreira que eu fiz crescer e morrer? E eu não teria misericórdia de mais de 120 mil almas que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita? Olha, irmãos, a última palavra de Deus. Deus dá a primeira palavra e dá a última palavra. Estas são algumas lições extraordinárias dos capítulos de Jonas, desses 4 capítulos do livro de Jonas. Jonas e a sua época. Que você saia daqui hoje abençoado pelo Senhor. Que você saia daqui com a instrução de Deus, sabe? E compreendendo que a ênfase do livro de Jonas não é a grande baleia, não é a grande cidade, não é a grande cidade, não é nada disso, mas é Deus. É Deus trabalhando na vida de Jonas. Deus trabalhando na vida de Jonas. Tá bom, meus irmãos? Esta é a mensagem de Deus aos nossos corações. Aplauda o Senhor nesta noite. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Quero orar por você. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Que Deus fale mais aos nossos corações. Deus trabalha na vida dos profetas. Fala para o seu irmão, se cuida aí, viu, vaso? Deus trabalha, viu? Que a gente cuide do nosso chamado, da nossa mensagem. E essa mensagem é individual. Sabe? Haverá momentos que a gente vai ter que dizer, como Jonas, ei, tá aqui, está acontecendo tudo isso por causa de mim. Sabe? Posicionamento. Eu gosto muito de posicionamento. Existem coisas no mundo espiritual, meu irmão, que elas acontecem quando você se posiciona. Sabe? Eu nunca esqueço da passagem de Isaac na hora do sacrifício. Sabe? Abraão cria que até das cinzas Deus poderia ressuscitar e trazer Isaac de volta. Mas enquanto ele não chegou aonde Deus queria que ele chegasse, ele não viu o animalzinho pronto, amarrado para ser ofertado. Enquanto a gente não chegar onde Deus quer que a gente chegue, a gente não vai contemplar o que a gente precisa contemplar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta noite.
Te bendizemos, ó Senhor, por Tua palavra, pela Tua igreja aqui presente. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor de uma forma extraordinária tem falado conosco, tem nos instruído, tem nos ensinado. Que texto maravilhoso, Pai. E obrigado porque o Senhor permitiu em pouco tempo a gente conseguir discorrer, ó Pai querido, a história deste profeta, deste homem a quem o Senhor comissionou, chamou e trabalhou na vida dele, nos dando, Pai querido, lições extraordinárias aqui para a nossa vida. Que essas verdades sejam aplicadas em nosso coração, que o Senhor continue levantando uma igreja que ama a Tua palavra, que a fome seja de conhecimento, que a fome seja de aprendizado. O Senhor nos ensinou que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Pai, nos dê instrução, nos dê desejo, nos dê vontade, nos dê, Pai querido, a satisfação de meditar e de usufruir desses tesouros escondidos, Pai querido, na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, esta oração que fazemos, agradecidos, abençoando cada um dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podem se assentar, meus irmãos.